Sabe aquele tema que é garantido que vai aparecer no seu concurso? Então, é esse tema aqui da nossa aula. É tipo Trending Topics da obstetrícia. Não dá para não saber tudo que a gente vai discutir por aqui. E eu começo perguntando a você, qual que é a real importância da ultrassonografia em um descolamento prematuro de placenta? E aí, será que quase tudo em obstetrícia a resposta é ultrassom? Eu sou a doutora Marina Braga Apostólico e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. Um dos pedaços, assim, da nossa grande aula de síndromes hemorrágicas da segunda metade da gestação. Vamos prestar bastante atenção porque eu tenho certeza que vai despencar no teu concurso. Bora, pessoal! Com calma, porque não é um tema muito difícil. Mas as questões vêm com algumas pegadinhas bem chatas. E, normalmente, as principais pegadinhas relacionadas aí à placenta prévia e DPP são relacionadas ao seu diagnóstico. Falando globalmente das hemorragias da segunda metade da gravidez, o que é importante a gente falar? Que assusta pra caramba qualquer grávida, né? E elas vão acabar buscando pronto-socorro e muitas vezes elas acabam internando, tá? A gente sabe que se sangrou na segunda metade, a gente vai ter aumento da morbimortalidade materna e perinatal. E toda vez que a gente tem um sangramento da segunda metade, a gente percebe que tem uma chance maior de partos operatórios. Atinge aí mais ou menos uns 3% das gestações e assusta, que nem eu falei para vocês. Imagina você receber uma foto, e quantas fotos eu já não recebi, assim, de papel higiênico com esse sangue. Imagina você tá grávida, sentada, passa o papel e vem o sangue. É desespero na hora. Tu sai correndo pro PS. E aí você chega no PS e aí vai o médico e fala, ai, sangrou. Para garantir que sangrou mesmo e que é da vagina, eu preciso fazer o exame clínico completo. Às vezes ela vai falar, ai, mas eu tô sangrando, que vergonha. Minha querida, eu preciso fazer um exame especular. Antes de qualquer coisa, eu tenho que ver que seu sangramento está vindo do colinho. Passou o espéculo, encontrou o colo, olhou se o sangramento é ativo, acumulado, coloração, quantidade, tá certo? Às vezes a gente vai passar o espéculo e vai ver isso daqui. Ué, mas ela sangrou quando limpou, percebeu que sangrou? Ué, ela pode ter sangramento pela uretra, ela pode ter sangramento pelo reto, e às vezes você pode passar um aparelhinho desse, ela teve relação sexual e aí sangrou, e ela tem uma grande ectopia. Então, a gente precisa tentar fazer o diagnóstico e inicialmente o exame físico é o mais importante. Voltando aqui um pouquinho, aqui está escrito evitar toque vaginal inicialmente. Isso é um outro clássico, né? E por que eu evito fazer um toque vaginal? Porque se eu não sei aonde essa placenta implantou, às vezes eu vou fazer um toque vaginal, piririririri, pim! Toquei o colo, e se for uma placenta prévia, eu posso descolar essa placenta e transformar uma placenta prévia num descolamento prematuro de placenta. Então, é mandamento zero do sangramento da segunda metade da gravidez é não tocarás se não souber aonde foi a implantação da placenta. Fechou? Ai, mas como é que eu vou saber? Pede ultrassom. Vê se o ultrassom foi bem feito e aonde foi, se a placenta é fúndica, se ela é lateral, se ela é inserção baixa. Então isso pode te dar uma ajuda, mas não precisa tocar todo mundo. Não é porque ela vai passar pelo exame ginecológico que ela é obrigada a passar pelo toque vaginal. Valeu, pessoal? Dica de ouro. Causas diversas. Hoje a gente vai falar de placenta prévia e DPP. Já falamos de rotura uterina e rotura de vasa prévia. Se você não assistiu essa aula, na próxima aula que você vai seguir do nosso curso, você vai ter acesso às informações sobre isso. Mas pode ser outras coisas. Sangramento do colo, cervicite, pólipo, ectrópio, câncer também e trauma vaginal também. Ok? Vamos falar, assim, da coqueluche, assim, do sangramento da segunda metade da gravidez. E assim, tá super na moda falar sobre placenta prévia por um motivo muito bacana, inclusive. Porque o Brasil é o segundo país no mundo com maior índice de cesarianas. E a placenta prévia é uma patologia que se relaciona, muitas vezes, com o número de cesarianas prévias ou de cicatrizes uterinas anteriores. Então, pessoal, é uma patologia que vem tendo uma incidência cada vez maior no nosso país. Porque as pessoas muitas vezes acham completamente inócuo fazer uma cesarinha.
2 cesarinhas, 3 cesarinhas. E aí, quando você vai ver, a gente pode ter uma catástrofe por conta do número de cesarianas prévias. Fechou? Qual que é aí o nosso conceito de placenta prévia? É a placenta que se implanta total ou parcialmente no segmento inferior do útero. Ai, mas odeio isso, vamos enxergar. Aqui é uma inserção normal de placenta. Aqui é o fundo do útero, vamos lembrar? Aqui são as paredes laterais do útero e aqui é o segmento inferior. Istmo, colo uterino, vai virar o segmento quando os dois entrarem em conjunto. Fechou? Se essa placenta tem uma implantação mais próxima do colo do útero, ou seja, nesse segmento inferior, a gente vai chamar ela de prévia. Fechou? Então, o normal é ser fúndica. Tá no fundinho lá do útero, tá? A placenta prévia, então, tem essa inserção aqui embaixo, próximo do orifício de saída. E aí, galera, ó o que vai acontecer. Sangrar. Perfeito? Aí, você esqueceu que a gente não toca sangramento da segunda metade da gravidez sem saber onde a placenta implantou? Vai fazer o exame de toque, ó. Pimba, vai descolar essa placenta. E não é o que a gente quer. Vamos começar com pegadinhas relacionadas ao conceito, tá bom? Bora! Temos polêmicas em relação à classificação. A gente tem a classificação mais utilizada atualmente, que é a mais aceita no mundo inteiro, que é essa daqui. E o que aconteceu ano passado, 2022, a gente teve uma publicação do Ministério da Saúde que não levou em consideração ainda totalmente esse conceito. Então, é um pouco complicado dizer para vocês qual que vai cair na prova. A gente sempre fala Ministério da Saúde, mas a grande maioria das instituições de ensino já estão cobrando essa classificação. Então, vai ter que saber as duas, gente. Sinto muito. Bora lá. A gente vai chamar de placenta prévia aquela placenta que recobre totalmente ou parcialmente o orifício interno do colo uterino. E de placenta de inserção baixa, toda e qualquer placenta que está inserida no segmento inferior do útero em um raio de 2 centímetros do orifício interno. Ai, Mai, eu não consigo enxergar isso em 3D. Galera, vamos lá. O útero não é uma coisa 2D, ó. Dá uma olhada no meu como tá grandão já. Meu útero já cresceu, tem bebezinho aqui dentro, ó. Ele tem uma parte anterior, uma parte posterior, aí a parte cranial e a parte caudal, fechou? Então, se eu tenho uma placenta de inserção baixa, a minha placenta inseriu aqui para baixo. Vamos imaginar que eu tenho meu colo do útero aqui, ó, gente. Colo do útero aqui. Se a placenta tiver a borda inserida num raio de 2 centímetros do orifício interno do colo do útero, eu vou chamar de placenta de inserção baixa, que graças a Deus não é a minha. Bora lá. Gente, mas existe um tal de fenômeno de migração placentária e faz uma grande diferença, porque não basta ter essa placenta inserida no segmento inferior do útero, eu preciso que isso seja diagnosticado a partir de uma determinada semana. Por quê? Porque a placenta, ela migra. Vamos explicar o que é fenômeno de migração placentária. Gente, a placenta ela não anda, tá? É o útero que vai crescendo. Então, a gente vai ter a anidação, a invasão do sincistrofoblasto, a formação da placenta, que vai ser mais ou menos ao redor de 10 semanas. E essa placenta vai estar lá. Ela vai estar crescendo, né? E o útero também vai estar fazendo hiperplasia e hipertrofia, concordam comigo? Então, quanto mais o útero vai crescendo, ele vai puxando essa placenta. Essa placenta vai subindo junto com o crescimento do útero. Entendeu? Então, não é que ela migra, ela vai subindo com o crescimento do útero. Então, para a gente poder ter certeza que essa é uma placenta que tem uma inserção baixa ou que ela realmente é prévia, eu preciso dar um tempo mínimo para essa subida da placenta, para essa migração placentária. E aí eu vou falar para vocês que alguns lugares falam que a gente só pode bater martelo ao redor de 26, outros ao redor de 28, e tá tudo bem. Então, basicamente, terceiro trimestre de gravidez, essa vai ser a avaliação mais definitiva. Combinado? Gente, maior de 26 semanas, se a placenta tá cobrindo o orifício, aí por mais de 2 centímetros, esquece que não tem migração placentária que vai resolver. Já bate martelo e pode falar que ela é prévia.
Se ela tiver a mais de 2 centímetros do orifício, com 26 semanas, óbvio que não é placenta prévia nem inserção baixa. Agora, se ela tiver menos de 2 centímetros do orifício, a gente ainda tem aí uma probabilidade de resolução um pouquinho maior, tá bom? Então, é um caso como esse, gente. Ó, a gente está aqui parcialmente cobrindo o orifício, o útero vai continuar crescendo, às vezes a gente consegue aí que ele se afaste. Combinado, pessoal? Mas vamos falar aí do Ministério da Saúde de 2022. Bom, eles classificam dessa maneira. Classificação ao exame ultrassonográfico considerando sua relação com o orifício interno do colo. A gente vai chamar de centro total ou completa se ela recobre totalmente o orifício interno, centro parcial ou parcial se ela recobre parcialmente o orifício interno, marginal se ela margeia o orifício interno, ou lateral ou baixa se ela tem uma implantação no segmento inferior sem atingir o colo uterino. Complicou, isso é uma coisa que a gente já não usa tanto, tá certo? Mas eu quero dizer para vocês que vocês podem contar na prova das duas maneiras, tá? Então, placenta de inserção baixa, placenta prévia simplificou muito a nomenclatura no mundo, mas no Brasil a gente gosta ainda de enrolar, tá? Esperamos fortemente que para o próximo protocolo do Ministério da Saúde isso já acabe não estando mais aqui. Além disso, no protocolo do Ministério da Saúde, eles falam que se uma paciente tiver com 22 semanas e tiver um sangramento da segunda metade da gestação, fizer um ultrassom e ver que essa placenta está próximo do orifício interno, eu até posso nomear, mas eu posso colocar assim, precisamos acompanhar até pelo menos 26 semanas para bater martelo se realmente essa placenta não vai subir mais. Combinado? Então, diagnóstico definitivo, pelo menos 26 semanas de gravidez. Ai, que confuso, Má. Calma, respira, tá tudo bem. Talvez uma das partes mais difíceis da aula tá aqui. Incidência, 5 a cada 1000 partos. Aqui a gente tá falando em mundo, onde a maioria das pacientes nascem de parto normal, né? No Brasil, isso vai aumentando e vai aumentando. E vai aumentando cada vez mais por conta do número de taxas de cesariana, tá, galera? E é 5 vezes mais comum em multíparas. Isso não preciso nem te falar para vocês por quê. Porque o endométrio vai ter sido lesionado mais vezes, múltiplas cicatrizes, que a gente já conversou, então é mais comum realmente em multípara. Numa primigesta, já é uma coisa mais estranha. Aí a gente fala assim, que raios aconteceu, né? Fator de risco, já falei para vocês. Qualquer coisa que faz com que o endométrio fique desfavorável ou lesionado, por exemplo, cicatrizes uterinas, partos cesarianos anteriores, idade materna avançada também tem uma relação. Multiparidade, cicatrizes uterinas por miomectomia, curetagem, se a paciente tiver feito uma septoplastia esteroscópica, tá? Cureta, tabagismo, técnica de reprodução assistida é um pouquinho diferente, mas a gente já conversa. Gemelaridade seria por um motivo um pouquinho diferente, eu já vou conversar com você. E estérea pregressa de placenta prévia mostra que já tem alguma lesão. Então, se esse endométrio dessa paciente, ele tem algum tipo de lesão, por exemplo, se ela fuma, ela vai ter mais hipoxemia. Então, provavelmente vai ter uma hipóxia tecidual, então tem mais chance de, na hora que o embrião adentrar na cavidade uterina, ele não encontrar um lugar super bacana para poder grudar no fundo do útero. E aí, ele vai fazer uma anidação mais tardia, e aí ele vai encontrar um localzinho mais para baixo para poder grudar. Se ele grudar mais para baixo, a placenta vai ficar mais para baixo. Gêmeos é diferente porque a placenta é maior. Então, às vezes, pelo tamanho da placenta, se eu tenho 2 placentas, né? No caso dos dicoriônicos, eu tenho mais chance de ter uma placenta mais próxima do orifício interno do colo uterino. Então, vamos lá, ó. Eu tenho uma descidolização inadequada, o meu embrião que caiu na cavidade não está encontrando um lugar legal no fundo uterino, que normalmente é onde tem a maior vascularização, ele vai ficar procurando um lugar para poder grudar, aí ele encontra um lugar mais para baixo para grudar e gruda. E com a anidação tardia, eu tenho mais chance de fazer essa placenta no segmento inferior. Quadro clínico dessa paciente, aí muita atenção. Ela vai sangrar e não vai ter dor. Sangramento genital indolor e motivado. Exemplo, a paciente está lá, na casa dela, com as pernas cruzadas, assim, ó, vem TV. Numa boa, tá assistindo lá
jogo de basquete, tranquila, conversando com os amigos, com o maridão. De repente ela fala, nossa, acho que eu fiz xixi na calça, dá uma risada. Olha pra baixo e tem um sangue, assim, desesperador. Ela fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Entra em franco desespero, mas ela não tem dor. Não tem dor. Não sentiu nada, foi imotivado. Ela estava sentada tranquilona. E ela vai pro hospital, chega em franco desespero porque tá sangrando, só que ela não vai ter dor. E ela vai estar sentindo muito provavelmente o bebê mexer. Então, ela não vai estar tão desesperada, mas o sangue assusta. Reincidente, ou seja, ela vai ter o primeiro, que a gente chama às vezes de sangramento sentinela, que é aquele que dá o alerta, que é lá ao redor de 20 e poucas semanas. Aí, 4, 5 semanas depois, se repete isso do nada, então ele pode ser reincidente. Progressiva, a primeira vez é menor em quantidade, segunda maior e assim vai. Coloração, vermelho vivo, rutilante que a gente fala, aquele vermelho de verdade, assim, carmenzão, tá? O tônus uterino é normal, porque lembra, a placenta tá lá embaixo, perto do colo do útero, o sangue vai sair pelo orifício e não vai aumentar a pressão intrauterina. E o bebê normalmente tá bem, se a mãe não estiver chocada. Então, o diagnóstico é na história clínica. Eu passo o espéculo, vejo o sangramento, vermelho vivo, acumulado, tá certo? Nessa hora, eu não posso tocar. Se eu estiver suspeitando disso, eu não toco. E aí sim, eu vou pedir uma ultrassonografia. Para a placenta prévia, a ultrassonografia obstétrica é muito importante. É ela quem vai bater o diagnóstico. Você viu até na classificação que a gente falou, eu preciso saber qual é a distância em relação ao orifício interno do colo do útero, tá? E aqui uma coisa que várias vezes eu recebo pergunta, com componente transvaginal se possível. Mas peraí, Má, você tá falando pra mim que eu não posso tocar a paciente, mas eu posso fazer um ultrassom transvaginal lá embaixo? Posso sim. Porque, gente, ultrassom transvaginal a gente vai bem lentamente, tem um gel. E a gente não vai ficar empurrando. A gente vai ter a pontinha do ultrassom que vai conseguir fazer a imagem que eu preciso ter sem fazer uma pressão ou sem forçar. Tá? É diferente do toque vaginal que vamos, né? Ressonância magnética somente em casos que eu suspeito de acretismo placentário e o ultrassonografista ficou em dúvidas. Fechou? Muito bem. Vamos falar mais uma coisa importante. Imagens. Imagens são importantes também, mesmo para a prova de acesso direto e o concurso aí que você está fazendo neste momento sem ser especialista. Porque a ultrassonografia é o padrão ouro para confirmação diagnóstica. E aí aparece uma imagem como essa e vocês surtam. Então para, respira, vamos olhar, tentar entender. Normalmente está escrito na imagem o que ele quer. Cervix, olha o colo do útero aí, gente. E placenta, essa área mais branquinha, hiperecogênica. Olha só, a placenta e o orifício interno. Tá passando, né? É uma placenta prévia ou uma placenta total, centro total. Fechou? Olha aqui, ficou com dúvida na hora da prova? Caiu uma imagem? Pega a tua caneta e delimita. Colo uterino, placenta passando pelo orifício interno. E quando aparece assim, ó, colo uterino, orifício interno, aqui é a cabeça do baby deitando em cima da placenta. Então vamos treinar o nosso olhinho, aí caso apareça uma imagem aí para vocês, que até pode aparecer mesmo numa prova prática. Conduta na placenta prévia. E aí, eu posso ter parto normal na placenta prévia? Eu tenho que fazer cesárea em todo mundo? Eu espero até quando? O que eu faço, Má? Bora lá. Depende desses 3 pilares: idade gestacional, estabilidade fetal e materna. Vamos lá. Algumas perguntas devem ser feitas para cada caso para a gente chegar no nosso diagnóstico perfeito. Se a paciente chegou em trabalho de parto, eu preciso resolver. Resolução imediata. Principalmente se o bebê foi um bebê na maturidade fetal. Se a paciente está sangrando e está em franco trabalho de parto, que a gente não consiga parar, não dá, tem que nascer. E se essa placenta estiver na frente do orifício interno do colo do útero, precisa ser cesariana. Não tem jeito, tá? Porque só vai parar de sangrar depois que dequitar. Só que precisa nascer bebê para dequitar. A placenta não pode nascer antes do bebê, galera. Essa mãe vai chocar e vai morrer. Por isso que até mesmo
frente a um óbito fetal intrauterino, isso é uma indicação absoluta de cesárea. Não está em franco trabalho de parto. A nossa próxima pergunta é: bebê tem maturidade para nascer? O que significa essa maturidade fetal? Está acima de 37 semanas? Fiz diagnóstico? Tem que nascer também. Bebê está em sofrimento? Se tiver, resolução imediata. A hemorragia não é grave? A gente pode fazer aí conduta expectante se a resposta for não. Combinado, pessoal? Então, olha lá. Pré-termo com sangramento controlável. Interno, estabiliza mãe e bebê. Peço exames básicos, como tipagem sanguínea, hemograma, coleta uma reserva sanguínea. Deixo a paciente em repouso relativo e eu faço uma investigação com exames de imagem, se necessário. Se ela tiver aí abaixo de 34 semanas, faz corticoterapia, porque ela tem um risco de nascimento muito grande nas próximas semanas, né? E antibiótico terapia, se precisar, vou dar um get up aí nessa paciente e eu vou interromper essa gravidez com 36 semanas, tá certo? Maravilha? Se eu tenho um feto a termo, que é 37 semanas ou mais, eu tenho que resolver. Às vezes a gente faz um diagnóstico mais tardio, né? Se a placenta for prévia completa ou centro total ou parcial, eu não posso nascer de parto normal. Olha o orifício interno aqui, time. A placenta não pode nascer antes do bebê. Então eu tenho que tirar o bebê pela cesariana. Placenta prévia completa, centro total ou parcial é indicação de cesárea. E de preferência, cesárea programada. Mas, cesárea programada não é com 39 semanas? Se a paciente não tiver problema nenhum de saúde e for desejo materno. Mas eu tenho uma paciente que não pode entrar em trabalho de parto. Se ela entrar em trabalho de parto, galera, vai sangrar as tampas, vai entrar num risco muito grande de materno, tá certo? Então, fez diagnóstico no pré-natal, não passarás das 37 semanas, tá? Se a gente tiver suspeita de acretismo, que a gente vai falar já já, a gente deve programar isso até antes, entre 35 e 36, porque é mais perigoso ainda. Foto de uma paciente minha, só para vocês matarem curiosidade. Essa paciente era uma médica, amiga minha, e óbvio que o CRM positivo é um fator de risco. Segundo filho, o primeiro filho foi um parto cesariana por apresentação pélvica, engravidou do segundo filho. Ela tinha tido uma placenta de inserção baixa na primeira gravidez, na época a gente chamava de placenta prévia lateral, mas acabou sendo cesariana mesmo por causa que era pélvico com essa placenta mais baixa, mas não chegava no orifício interno. Segunda gravidez, sangrando loucamente em muitos momentos da gestação. A gente fez o diagnóstico de placenta prévia, tá? Ou placenta prévia centro total ou centro parcial, da mesma maneira, passava pelo orifício interno do colo do útero. Chegamos a 37 semanas e fomos fazer a nossa cesariana eletiva. Aqui é a fotinho do útero da placenta dela. Olha o tamanho dessa placenta. Parece é o tamanho de uma raquete, assim, ó. Era um negócio muito grande. E a placenta, ela estava exatamente aqui, na parede anterior aí do útero. E aqui é exatamente o lugar onde a gente abre o útero na cesariana para tirar o bebê. Então é mais uma coisa importante. A gente precisa fazer tática cirúrgica nesses casos. A gente tem que pensar, tá? Cesariana não é um procedimento igual sempre. O que a gente fez? Pegou o ultrassom intraoperatório, entrou com um ultrassom esterilizado, encontramos até a borda da placenta, tá certo? A incisão foi em J, longe da placenta, tiramos o bebê daqui, a placenta dequitou e a paciente ficou com uma incisão em J. Bacana, né? Bom, mas se a placenta não tem uma relação direta com o orifício interno do colo do útero, a gente pode sim tentar um parto vaginal, desde que eu tenha bom controle de sangramento, uma sala cirúrgica de fácil acesso. E o ideal é que a gente faça uma amniotomia precoce. Assim a cabeça do bebê desce, encaixa, faz uma pressão na placenta e diminui a chance dela sangrar, tá? Feto morto. Se placenta prévia completa ou sem total parcial, cesárea, de mais casos individualizados, tá bom? Complicações. Se a placenta tá lá embaixo onde não deveria estar, mais fácil o bebê ser pélvico, córmico, mais fácil o bebê ser restrito,
mais fácil de romper bolsa, mais fácil ter sofrimento fetal, mais fácil fazer hemorragia do terceiro e quarto período, e eu digo para vocês por quê. Porque o segmento, que é essa parte inferior do útero, ele fica super dilatado, ele tem dificuldade para contrair depois da dequitação, porque não era ali para estar a placenta, era para estar no fundo. E aí a gente tem normalmente muito mais atonia. O acretismo placentário, que eu vou falar já já, e aumento de chance de mortalidade perinatal. Agora eu vou falar para vocês do tema da moda em cima do Trending Topics de sangramento segundo trimestre, que é uma das principais complicações inerentes da placenta prévia. E a gente vai falar de um update super forte que está sendo muito discutido aí na comunidade científica de obstetrícia. É um update para você. Acretismo placentário, gente, é aquela placenta que normalmente tem a inserção baixa ou é prévia, e além disso, ela adere de maneira anormal na parede uterina, fazendo ter ausência parcial ou total da decídua e penetrando patologicamente no útero. Resumo, normalmente a placenta vai aqui, tem a decídua e ela não infiltra miométrio, mas no acretismo placentário, ela não respeita aí o que a gente fala de decídua ou endométrio e a placenta vai infiltrando, infiltrando, infiltrando. Sendo acreta, se ela perde aí a nossa decídua basal, increta, se ela chega a invadir bastante o miométrio, e percreta, se ela invade todo o miométrio, chegando na serosa, invadindo serosa e às vezes invadindo aí órgãos adjacentes, tá? Isso é mais comum com pacientes com múltiplas cesarianas e placentas anteriores, que é onde estava aquela placenta da minha paciente que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Como é que eu vou saber que é só uma placenta prévia ou se tem acretismo? Com um ultrassom muito bem feito ou com uma ressonância magnética, tá? E aí, no ultrassom com Doppler, o médico vai jogar o Doppler na área onde tem a placenta e inserção placentária. E aí a gente pode ver neovascularização e vascularizações intensas que fazem trocas, às vezes até de vasos da bexiga com a placenta. E aí são os casos mais catastróficos possíveis, tá? Olha aqui é uma ressonância magnética, aqui a gente tem a cabecita do bebê, aqui tá a placenta e aqui tá a bexiga, galera. A gente perdeu a decídua. Dessa forma a gente consegue fazer um diagnóstico de percretismo vesical. Bom, acretismo é altamente provável em pacientes com placentas prévias ou inserção baixas após de uma ou mais cesáreas. E aí vira obrigatoriedade, frente a um caso como esse, fazer uma ultrassonografia transabdominal e endovaginal para avaliar placenta e miométrio entre 18 e 24 semanas. Se eu suspeitei de acretismo placentário, eu vou resolver a gestação dessa paciente sempre numa maternidade terciária. Preciso ter banco de sangue, UTI materno e fetal, programar o parto entre 34, quando eu tenho muita maturidade pulmonar, a 36 semanas, e de preferência com a radiologia intervencionista junto, porque aí eles vão balonar as artérias ilíacas internas. E logo após você fazer a retirada do bebê, como a placenta infiltrou, ela não vai dequitar, e essa paciente, em vez de sangrar até a morte, a gente balona, diminui o sangramento e faz a cesariana com histerectomia total abdominal. Vamos ver alguma coisa super da realidade atual e bem bacana? Imagens de como deveria ser uma cesariana com acretismo placentário. Aqui é da FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Primeiro, a gente vai fazer uma incisão bem ampla, porque eu preciso ter espaço. A gente vai tirar o útero para fora e otimizar aí, para a gente ter certeza onde a gente vai tirar esse bebê. Muitas vezes a gente expõe o útero, às vezes a gente não expõe. Eu vou fugir da área habitual de retirada do bebê, que é provavelmente onde está a placenta, a parede anterior. Então eu posso fazer uma incisão fúndica, por exemplo. Olha só, esse bebê está saindo pelo bumbum. Então ele está cefálico, mas em vez de eu tirar o bebê pela cabeça na cesárea, eu abro aqui o fundo para eu não abrir o meio da placenta e sangrar um monte e tiro o bebê pela búndia. Depois disso, eu fecho para conter o sangramento. Aí eu aviso o pessoal da rádio, pode balonar. Eles balonam parcialmente a ilíaca, diminui o sangramento
e eu vou fazer a histerectomia com a placenta dentro, sem tentar dequitar, tirar a peça por completo. É uma das cirurgias maiores em obstetrícia e com maior risco de complicações. Já vi placenta com invasão vesical, placenta com invasão intestinal. Meu Deus, é terrível. E infelizmente é uma das principais causas de morte materna. E às vezes mesmo você com tudo quanto é equipe boa do seu lado, isso pode acontecer. Às vezes você tá lá num plantão e de repente, o que acontece? Tem uma cesarinha. Ah, a paciente fez um pré-natal igual o nariz, sabe? Aqueles assim bem ruinzinhos. Aí vai lá, você abre e de repente você dá de cara com isso. Galera, essa quantidade de vasos aqui na frente, entre o útero e a bexiga, é um clássico de que deu ruim. Então dá uma olhada quanto que pode sangrar e o quanto é importante a gente fazer o diagnóstico e suspeitar previamente no pré-natal. Aqui é uma peça, tá? De uma histerectomia, de uma placenta com percretismo também, ó. A gente consegue ver um cotilédone aqui, chegou até a serosa, tá? Mas que deu tudo certo. Nós temos vários problemas, principalmente com os vasos grossos e calibrosos que ficam apresentados aí na frente. Então, o problema maior é a ligadura desses vasos, e muitas vezes a ligadura desses vasos se dá com os da bexiga. Então, ó, bladder, bexiga, útero, e esses vasos não eram para estar aqui. Então, a gente, se possível, deve solicitar a ajuda dos cirurgiões mais experientes, se der para ter um uro, se tiver suspeita de invasão vesical junto, e em vez de a gente ficar tirando tudo, a gente primeiro vai tentar ligar esses vasos mais grossos, porque normalmente é deles que se sangra. Às vezes rola um Kinder Ovo, a gente é pego de surpresa, que nem eu estava falando com você. Se isso acontecer, a gente se abraça, chora, chama o médico, chama Deus, chama tudo que você quiser, acredita em tudo que você nunca acreditou na tua vida e fala, calma. Se isso acontecer e você estiver num lugar onde não tenha recurso, tira o bebê, não mexe na placenta, porque ela está infiltrada, ela não vai dequitar. E isso vai propiciar uma hemorragia muito rápida. E aí, rapidamente, a tríade letal pode se instalar, que é coagulopatia, acidose metabólica e hipotermia. Então respira, você não precisa resolver tudo de uma vez, você tem que salvar o bebê agora, deixar a mãe estável. Tira o bebê pelo fundo, puxa pelo bumbum, se possível, fecha, deixa a placenta lá dentro, tá certo? E a gente pede ajuda e suporte. Também pode ser, se vocês tiverem falta de experiência isso acontecer, a gente tira o bebê e depois a gente faz um segundo passo dentro de 1 a 2 semanas. Pedimos transferência. E aí, gente, a placenta não vai dequitar, mas o importante é a mãe não sangrar, tá certo? Quando a gente espera e para e repete em 2 semanas, a gente está com a mãe estabilizada e a gente vai facilitar essa paciente a ter uma reabordagem muito melhor, tá? A pressa é inimiga da perfeição. Às vezes a gente tem um acretismo só focal e a gente pode usar outras coisas a não ser a histerectomia. Às vezes a gente pode retirar só a área do acretismo focal, como se fosse um naco mesmo, assim, e fechar. A gente pode dar alguns pontos dentro do útero se ele estiver sangrando, ou se o negócio ficou ruim, a gente bota um tampão intrauterino, igualzinho que a gente usa no sangramento pós-parto, e tenta transferir essa paciente, estabilizar a paciente, certo? Acho que deu para entender o nível de gravidade do acretismo placentário, né, galera? Meninos e meninas, queridos futuros especialistas e médicos daqui do nosso Brasilzão, cesariana não é tão inócua assim, tá? Se alguém virou para você e falou assim que uma cesariana, 2 cesarianas, sempre dá tudo bem. Não é verdade. Parto não é ir comprar pão na padaria, tá bom? Por isso que quando a gente fala que o parto normal é a melhor via de parto, se possível e se com segurança, é muito verdade. E isso é medicina baseada em evidência. E não é aquilo que eu acho, tá bom?
Primeira parte da aula já foi, bora para descolamento prematuro de placenta, que é a separação total ou parcial da placenta normalmente inserida antes da expulsão do feto. Em gestações acima de 20 semanas, é super raro, então normalmente a placenta está normalmente inserida aqui no fundo, aconteceu alguma coisa que a gente tem sangramento, e olha só diferente, esse sangramento não consegue sair pelo orifício, então ele começa a sangrar dentro do útero, aumenta a pressão intraabdominal, e isso gera algumas coisas bem diferentes da placenta prévia. Altíssima mortalidade materna e fetal. Existem graus, a gente quase não usa isso, mas ainda está presente nos protocolos do Ministério da Saúde. O grau 1 seria assintomático ou com sangramento genital discreto, sem hipertonia uterina. A gente costuma chamar isso de coágulo retroplacentário. Em geral, é uma coisinha que descolou, fez hematomia e parou, tá certo? Muitas vezes a gente nem percebe, não se toca e vai bem. O problema é quando essa paciente fica realmente com hipertonia uterina. E aí ela vai ter um sangramento uterino moderado e vai ter repercussão hemodinâmica da mãe. E aí, esse sangue lá dentro começa a consumir fatores de coagulação. E aí ela vai ter queda do nível de fibrinogênio e muitas vezes o feto vai estar vivo, mas ele pode estar em sofrimento. O grau 3 é quando já descolou, mais de 30% da placenta. E a paciente chega chocada em óbito fetal. Ela vai ser 3A com coagulopatia instalada, com coagulopatia instalada e 3B sem coagulopatia instalada. Qual é o principal fator de risco para você ter um DPP prévio, gente? Síndromes hipertensivas, traumas abdominais, bolsa rota. Então, saiu um monte de líquido, a pressão intraabdominal, ela diminuiu bastante, rápido, a bordinha descola e sangra. Paciente com trombofilia, porque a placenta não insere da maneira adequada. Então, ela fica com essa... a área onde a placenta e o útero se ligam fica fragilizada. Descompressão uterina abrupta, como eu falei para vocês, estou com o útero bem cheio, de repente rompe bolsa de um polidrâmino. Sai um monte de água de uma vez. A placenta às vezes não aguenta e descola no cantinho. Tabagismo, gente. Tabagismo faz hipóxia tecidual e aumenta a chance de descolamento de placenta. Uso de drogas, cocaína, puta vasoconstritor importante também na região do útero, faz pico de pressão no uso, vasoconstringe tudo, faz descolamento de placenta, é uma loucura. Idade materna avançada, aminocentese e cordocentese por acidentes do próprio procedimento. Quem já teve uma DPP prévia tem uma chance de ter uma segunda de 10 a 15 vezes. Mas pode ser também por trauma. Então, bateu o carro, bateu a barriga, o trauma fez realmente a gente ter um sangramento e um descolamento. E aí a gente vai ter as alterações da interface útero-placentária, fazendo essa fragilidade vascular. Ou trauma ou a alteração de fragilidade vascular, tá bom? Vamos falar sobre uma outra coisa que cai na sua prova, que é a diferença do quadro clínico. Lembra que na placenta prévia o sangramento era vermelho, vivo, rutilante? Aqui não. Aqui esse sangue fez o coágulo, está consumindo aí os fatores de coagulação e na hora que sai ele já está escuro. Olha aqui. Isso é uma foto real, tá? Que é um sangramento que uma paciente encaminhou aí para um obstetra e era um DPP. Tá vendo como é escuro? Muito escuro. Só que essa paciente, diferente da paciente que estava assistindo a novela e começou a sangrar ela placenta prévia, ela vai ter uma puta dor abdominal. Por que ela vai ter uma puta dor abdominal? Porque o sangue está irritando aqui o miométrio. E aí dói, começa a contrair, o sangue começa a querer invadir o miométrio, gente. Então ela vai ter muita dor. E o sangue vai precisar ir descolando aqui até chegar lá embaixo para sangrar. Esse sangramento, ele é sangramento fetal também, diferente da placenta prévia que o sangramento é materno. Então, a gente vai ter alteração de vitalidade. Dor abdominal, súbita, intensa, hipertonia uterina, alteração de vitalidade. Se não rompeu a bolsa e o sangramento só saiu, a bolsa dessa água vai ficar tensa, tá? E muitas vezes o sangramento vai fazer ter um aumento de altura uterina. Perfeito? Então, o sangramento é para fora mesmo, vai sair, não vai atrapalhar muito a cavidade. O outro vai bagunçar tudo aqui, tá certo? Vamos tentar enxergar isso um pouquinho melhor. Olá, pessoal! Eu posso ter sangramento com hemorragia externa e hemorragia oculta. Hemorragia externa é o mais clássico, tá? Então, descolou aqui o canto da placenta, começou a formar o coágulo aqui, tá? E aí, esse coágulo descola aqui a parede das membranas e vai sangrar
pela vagina da paciente, o sangramento escuro. Esse sangue vai aumentar a pressão intracavitária, então ela vai ter dor, e esse sangue vai tentar invadir aqui o miométrio, que vai gerar contração e sangra. Mas existem alguns tipos de DPP, em minoria, que fazem o descolamento aqui central da placenta. E isso é um grande saco, porque às vezes não tem o sangramento. Então ela chega com muita dor, dor empontada, hipertonia, alteração da vitalidade fetal, mas não deu tempo ainda de sangrar a via vaginal. E aí são os casos com maior dificuldade que a gente tem para fazer o diagnóstico, tá? Diagnóstico, gente, da DPP é igual a da placenta prévia? O que você acha? O que você acha, hein? Lembra que a placenta prévia eu preciso ter um ultrassom para poder garantir e ter certeza que é isso? No DPP, não, gente. DPP, o diagnóstico é eminentemente clínico. Não dá tempo, tá, gente? Não dá tempo de eu pedir um ultrassom e eu nem preciso pedir um ultrassom. Ele só vai ser meu aliado, o ultrassom, em casos onde eu tô bem periviabilidade, onde a chance desse bebê sobreviver é muito pequena, ou então em situações que eu fiquei super em dúvida e o bebê tá bem, vitalidade tá boa, dá tempo de eu fazer uma avaliação ultrassonográfica, mas quem bate martelo mesmo, galera, é a clínica da paciente. Dor, hipertonia, sangramento escurecido, alteração de vitalidade fetal. Combinado? Tratamento dessa paciente, gente, é estabilização hemodinâmica materna, reposição volêmica. Se der para coletar exames de sangue na hora que a paciente está entrando, maravilha, tá certo, gente? O hemograma, tipagem sanguínea, coágulo fibrinogênio, tá certo? E se ela tiver hipertensa, que é um dos principais fatores de risco, né? A gente vai pedir uma rotina hipertensão. E quando o feto é vivo e viável, o tratamento é resolução da gestação. Entenda que eu tô falando resolução da gestação, não tô falando parto cesárea, ó. Resolução da gestação. Tá escrito cesariana em algum lugar aqui? Repete. Não, né? Ninguém consegue ver nada, cesariana. É DPP nasceu. Perfeito? E a via de parto, a resposta é a via mais rápida, tá? A maioria das vezes vai ser cesárea? Sim, tá? Mas o vaginal é possível. Se o feto tiver sem sinais de sofrimento, se a gestante estiver estável. Mas, Má, como assim? Aí eu vou explicar para vocês um outro conceito. Um clássico da gente falar é o parto taquitócito. O que é parto taquitócito? Aquele sangue não infiltrou as fibras miometriais? O útero não está irritado, contraindo para dedéu? Ela não está com uma super dor? Às vezes a gente tem partos a jato, assim, super rápidos. Então, uma paciente começou a ter dor, descolou essa placenta 40 minutos atrás, 1 hora atrás, na hora que ela chega no pronto-socorro, que é o tempo dela chegar no pronto-socorro, na hora que você vai examinar essa paciente, ela está com 8, 9 centímetros do bebê lá embaixo. Por quê? Porque o útero é inteligente, tem alguma coisa errada, eu preciso me livrar dessa gestação, porque senão minha mãe vai morrer. A natureza, ela sabe o que faz. Essa irritação faz com que a gente tenha um parto mais rápido, muitas vezes. E aí, se tiver com 8, 9 centímetros, qual é a via mais rápida? A gente pode, aí, optar pela via vaginal. Mas só se a paciente estiver estável e o feto não tiver com sinais de sofrimento se estiver vivo. Aí o que eu faço? Amniotomia precoce. Eu vou lá, pego um amniótomo no pronto-socorro mesmo, eu pego o dedão mesmo, se não tiver ali, rompo essa bolsa. Na hora que eu rompo essa bolsa, eu diminuo a pressão intraabdominal, a cabeça encaixa, a velocidade é um pouco maior e eu posso ter uma monitorização desse bebê, tentar fazer um parto vaginal onde eu vou estar estimulando ele de acontecer. Às vezes a gente até liga o uterotônico, não tá errado. Que é uma placenta, galera, com um coágulo retroplacentário, aqui bem clássico de DPP. Mas às vezes, gente, a mãe chega com o feto já morto. E aí a nossa resposta é resolução da gestação pela via com menor risco materno. É mega triste quando isso acontece. Mega. Mas, muitas vezes a paciente vai falar, ai, me opera, por favor, me opera, ai, que triste. Gente, a gente tem que pensar aí na segurança da mãe. O parto vaginal, ele vai ser o melhor e possível se ele tiver menos do que 6 horas de evolução e se a paciente não tiver com sinais de coagulopatia. Indica-se
cesariana se eu tiver risco materno iminente. Perfeito? Sim, eu sei que é complicado a gente falar sobre isso, mas o parto normal, com certeza, agora vocês já sabem, depois de ouvir tudo que eu falei aí de cesarianas com indicações duvidosas, o que pode gerar na vida de uma mulher, a cesariana ela tem que ser realmente feita em situações onde o benefício vai ser maior do que o risco para a mãe. Combinado? Bora tentar entender de uma maneira bem clara isso. Eu tenho um descolamento prematuro de placenta. O meu feto é vivo, a gestante está estável, o meu parto é iminente, ou seja, está com 8, 9 cabeça lá embaixo. Sim, eu posso ter um parto vaginal, mas eu preciso ter tudo isso, tá? Se por um acaso não tô com o parto iminente, aí eu opero. Se a mãe tá instável, o bebê tá em sofrimento ou o trabalho de parto ficou lento, eu opero. Então vai ser parto normal só se o negócio tiver assim extremamente fluido, tá? Na situação onde eu tenho um feto morto, aí, gente, sim, vaginal se mãe instável, e se o feto tá morto e a mãe instável, a gente vai para cesariana. Uma outra complicação que é um clássico de provas é a apoplexia útero-placentária, porque como obstetra gosta de nome difícil, né? Ou útero de Kuveler. Essa foto aqui é incrível, também é uma foto que um colega meu me mandou de um útero de Kuveler. Olha esse útero que parece necrosado, pretinho, né? Galera, foi um DPP, que indicaram uma cesárea, nasceu o bebê e o útero estava completamente infiltrado pelo sangue. O coágulo, a hipertensão, né, o aumento da pressão intrauterina e invasão desse sangue fez esse útero ficar todo escuro. E o sangue entrando na musculatura aumenta a chance de ter disfunção contrátil, hipotonia uterina, atonia uterina. Então não basta ter um DPP, tua chance de ter atonia e sangramento do quarto período aumenta ainda mais. Descolamento crônico, gente, existe? Existe, só vou comentar porque caiu em uma questão aí do concurso do ano passado. Normalmente a paciente tem uma hemorragia leve, crônica, intermitente e não é o suficiente para descompensar essa paciente. Mas esse bebê vai ter menos trocas, vai receber menos sangue e vai evoluir muitas vezes com oligômeno, restrição de crescimento, pré-eclâmpsia. Normalmente acaba tendo ruptura prematura das membranas pré-termo e a gente pode ter um achado de um hematoma retroplacentário, tá? E aí, quando a gente faz o parto, pede um anátomo patológico da placenta, a gente tem lesões confirmadas no anátomo. Mas é raro da gente conseguir fazer esse diagnóstico antes, tá? Em geral é depois do anátomo patológico. Fechou? Bora ver como é que cai na sua prova. Olha como esse tema é quente e cai todo ano. Questão de 2023. A placenta prévia é condição clínica que pode ser grave, trazendo possibilidade de sangramento na última metade da gestação. Quais as características que melhor definem o sangramento nesses casos? A. Vermelho vivo, indolor, associado a trauma local, não afetando a vitalidade fetal. E aí, o que vocês acham? Tem trauma na placenta prévia? Vermelho vivo, indolor, progressivo, sem causa aparente, não afetando a vitalidade fetal. C. Vermelho escuro, discreto, doloroso, intermitente, associado à hipertonia uterina. Quem é esse? É o DPP, né? E D. Abrupto, intenso, único, doloroso, sem causa aparente, afetando a vitalidade fetal. Pelo amor de Deus, gente! Placenta prévia. A paciente tá lá sentada vendo a novela e sangra, mas ela tá mais tranquila porque o bebê tá movimentando. É um vermelho vivo, vermelho rutilante. E isso pode ser progressivo. Ela pode ter um sangramentinho menor com 20 semanas, com 24 maior, com 28 uma puta hemorragia, tá? Então essa questão fácil, não dá para perder aí no teu concurso do Revalida, hein, gente? Saiba tudo de placenta prévia e DPP que cai todo ano. Combinado? E eu vou estar aqui torcendo por você e eu vou querer saber depois se caiu, se você acertou e se você conseguiu passar nesse seu concurso. Tá certo? Até a próxima!